Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui e hoje eu trago uma novidade para a informática do canal Ciência Exata. Um aulão com questões exclusivas da banca da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Como de costume, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo ou aí nos comentários um link para o PDF com o material da prova. Serão 12 questões abrangendo os mais amplos assuntos que a banca costuma cobrar nos seus concursos. Já deixa seu like para você não se esquecer durante o vídeo. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro das próximas novidades. Bora para a correção? Então vamos para a primeira questão. Na comparação do Microsoft Office com o LibreOffice, os componentes que são funcionalmente equivalentes ao Excel, Word e PowerPoint são na ordem. Bom, temos aqui uma questão que faz uma comparação entre os programas presentes no Microsoft Office com o LibreOffice. Então vamos começar aqui relembrando pelo menos os principais aplicativos de cada um desses pacotes, né? E as suas equivalências. Vamos lá. O LibreOffice. E temos o Microsoft Office. Então aqui no LibreOffice a gente vai ter um programa chamado Calc. E é um programa de edição de planilha eletrônica. No Microsoft Office a gente tem o equivalente que é o Excel. No LibreOffice a gente vai ter o Writer, que é um programa de edição de processamento de criação de texto. No Microsoft Office a gente tem o Word. A gente vai ter também no LibreOffice um programa chamado Impress, que é um programa de apresentação de slides. Você vai criar ali slides e vai poder apresentá-los. No Microsoft Office a gente tem o PowerPoint. Lá no LibreOffice a gente vai ter também o Base, ou Base, né? Que é um programa, um gerenciador de banco de dados, enquanto no Microsoft Office a gente tem o Access. Beleza? Mais um exemplo. Nós temos o Draw no LibreOffice, que é equivalente ao CorelDRAW da Microsoft. Beleza? Bom, a nossa questão pergunta sobre Excel, Word e PowerPoint. Temos a resposta aqui na ordem. Excel, Word, PowerPoint. Então os equivalentes são, respectivamente, Calc, Write e Impress. Ou seja, a nossa resposta é a alternativa B. Então vamos para a segunda questão. Tito quer enviar um e-mail para um grupo de 20 pessoas, de modo que nenhum componente do grupo possa descobrir quem são os demais membros. Uma solução rápida e prática para isso é: alternativa A, cadastrar contatos fictícios com os e-mails de todos os destinatários. Alternativa B, colocar toda a lista de destinatários como com cópia. Alternativa C, colocar toda a lista de destinatários como com cópia oculta. Alternativa D, criptografar a lista de destinatários do e-mail. E por último, a alternativa E, enviar um e-mail separado para cada destinatário. Bom, temos aqui uma questão de e-mail. Tito, que é quem está enviando e-mail, vai enviar um e-mail para um grupo de pessoas, aqui no caso 20 pessoas, e ele quer que nenhum dos componentes dessa lista saiba quem são os demais membros, ou seja, ele quer todos os 20 endereços, né, de e-mail, ele quer que eles fiquem o quê? Oculto. Ou seja, ele quer saber uma forma rápida de fazer isso. Enviar as 20 pessoas, o e-mail para as 20 pessoas, e que ninguém saiba quem é quem ali. A pessoa vai receber o e-mail, vai saber que ela recebeu, mas os demais estarão ocultos. Bom, a forma mais fácil para fazer isso é a alternativa C.
colocar toda a lista de destinatários como com cópia oculta, tá? Quando você vai enviar um e-mail, você vai ter lá o remetente, você vai ter o para, que é a pessoa que você vai enviar, o destinatário. Você vai ter o CC, que é o com cópia, né? Então você envia aqui para uma pessoa e coloca alguém em cópia para essa pessoa ter noção que alguém recebeu, mas o e-mail não é para ela, é para quem está em para. E se você quiser que alguma pessoa fique sabendo que esse e-mail foi enviado, porém não quer que quem está no para nem no com cópia fique sabendo que essa pessoa está lendo aquele e-mail, você vai colocar essa pessoa num quadro chamado com cópia oculta, num espaço que você vai digitar aquele e-mail com cópia oculta. Essa pessoa vai ler o e-mail, só que ninguém consegue perceber que ela recebeu. O e-mail dela, o endereço de e-mail dela fica oculto, tá? Então, como ele quer que ninguém saiba, né, quem recebeu, que as 20 pessoas desse grupo não saibam quem são os outros, ele vai colocar as 20 pessoas, os 20 endereços de e-mail com cópia oculta, tá? As outras alternativas são alternativas bastante demoradas ou que são inviáveis. Por exemplo, enviar um e-mail separado para cada destinatário. Poderia? Poderia. Mas ele quer uma solução rápida. E mais rápido que isso, colocar toda a lista de destinatários com cópia oculta. Portanto, nossa alternativa correta é a alternativa C. Então vamos para a terceira questão. O aplicativo WhatsApp permite enviar e receber mensagens usando um computador de mesa. Assinale a forma como é feita o acoplamento do celular ao computador. Alternativa A, pela conexão de dois dispositivos numa única rede Wi-Fi, usando uma senha adicional fornecida no celular pelo aplicativo. Alternativa B, pela criação de uma conta de acesso no site www.whatsapp.com/login. Alternativa C, pela leitura de um código QR exibido no site webwhatsapp.com. Alternativa D, por meio de uma conexão Bluetooth com o celular que é iniciada no Windows. E por último, a alternativa E, por meio de uma conexão USB entre o celular e o computador. Veja só, essa questão para muitos vai ser muito fácil. Olha, uma questão de WhatsApp. O principal motivo dessa questão estar aqui é para mostrar o tanto que é amplo a prova da Fundação Getúlio Vargas. Até questão sobre o WhatsApp tem, tá? Porém, para muita gente vai ser novidade, que não é nada demais. Eu estou cansado de utilizar, o WhatsApp no computador e uma pessoa ficar ali surpresa, né? Às vezes as pessoas não sabem que é possível. Bora, mas vamos voltar aqui para a questão. Como é que eu vou fazer para utilizar o WhatsApp para enviar e receber mensagens usando um computador de mesa? Serve também para um notebook. Gente, você vai conseguir, conectar, você vai conseguir abrir o WhatsApp através da leitura de um código QR. Você vai lá no seu celular, vai achar lá a opção de abrir o código QR. No seu computador, você vai abrir o site web WhatsApp, vai ter o código QR lá para ler, ele fica durante alguns segundos ali. Você aponta a câmera do seu celular ali para o código QR e pronto, o WhatsApp vai abrir no seu computador. Enquanto o seu celular estiver conectado, você consegue, conectado à internet, você consegue utilizar ali o seu celular no computador. Bom, pelo menos por enquanto, quando eu estou gravando essa questão, para você conseguir utilizar o WhatsApp no computador, o computador obviamente tem que estar conectado, mas o seu celular também tem que estar ligado à internet, tem que estar conectado à internet, né? Se o seu WhatsApp, o seu aplicativo no celular estiver sem contato com a internet, você não consegue utilizar no seu computador, né? Diferente do Telegram. Pelo menos é assim hoje, beleza? Quando essa aula está indo para o ar. Bom, então a nossa resposta é a alternativa C. Assinale a forma como é feito o acoplamento do celular ao computador pela leitura de um código QR exibido no site webwhatsapp.com. Tá? Não há necessidade de conexão Bluetooth, essa alternativa não existe. Também não tem nada a ver com conexão USB, não há necessidade de criação de conta de acesso. E também não tem nada a ver com uma única rede Wi-Fi. Você pode estar utilizando o seu computador, por exemplo, conectado aí
no Wi-Fi da sua casa e está com seu celular ligado nos dados móveis. O importante é para você saber que para conseguir utilizar no computador, você precisa fazer a leitura do código QR exibido no site webwhatsapp.com. Com isso, novamente, nossa resposta é a alternativa C, de curtir. Curte esse vídeo aí. Então vamos para mais uma questão. No contexto de computadores de mesa, o componente cuja função é armazenar dados e programas em caráter permanente é conhecido como alternativa A, fonte, alternativa B, hard disk, alternativa C, memória RAM, alternativa D, placa-mãe e alternativa E, processador. Bom, vamos começar analisando todas as alternativas, começando aqui pela alternativa E. O processador, ele vai ser, ele é o cérebro, né? Ele é o cérebro do computador. Ele é o componente responsável por executar as instruções geradas por todas as outras peças periféricas. Então, tudo que você manda fazer no computador, ele vai ser processado ali, né, no processador. Então, podemos dizer que ele é o cérebro do computador. A placa-mãe, ela tem a função de unir, né? Ela vai fazer com que todos os componentes do computador consigam trabalhar de forma organizada, né? Ela é o sistema que une todos os componentes, beleza? Então, vamos colocar aqui. Placa-mãe une todos os componentes do PC. Já a memória RAM, ela é responsável pela memória de curto prazo. Ela é responsável pela memória aleatória, a memória que vai ser utilizada de forma temporária, tá? Ela não vai salvar nada, você não vai conseguir salvar um programa, você não vai conseguir salvar informações na memória RAM. Ela é utilizada ali só durante o processamento de informações de curto prazo, tá? Então, memória aqui de curto prazo. E também são memórias aleatórias. Para você salvar programas e também dados de forma permanente, você vai usar o quê? Você vai usar o HD, que é as iniciais de hard disk. Então, nossa resposta é a alternativa B. E por último, aqui nós temos a fonte, que ela é responsável por ligar, né? Por energizar o computador. Você vai poder ligar a fonte na tomada, ela vai fazer ali a conversão correta e vai alimentar o seu computador com energia elétrica. Tranquilo? Então, o componente cuja função é armazenar dados e programas em caráter permanente é conhecido como hard disk, o nosso HD. Resposta, então, alternativa B. Então, vamos para a quinta questão. Computadores de mesa e notebooks requerem a instalação de um sistema operacional para funcionar. Uma função que não faz parte das atribuições de um sistema operacional como o Windows 10 é o gerenciamento de alternativa A, caixas postais e correio eletrônico. Alternativa B, discos rígidos. Alternativa C, impressoras e scanners. Alternativa D, memória. E por último, a alternativa E, tarefas e processos. Bom, questão sobre o Windows 10. Ele deixa bem claro aqui, como nós já sabemos, que para o computador funcionar, ele precisa de instalação de um sistema operacional do tipo Windows 10, aquele sistema operacional ali que conecta todos os outros, todas as outras funções, todos os outros aplicativos ao computador, ao hardware, né? Tá. Então, qual que não é a função desse Windows? O Windows é responsável por tarefas e processos? Sim, é responsável. Ele é responsável pela memória? Sim, a memória do computador vai trabalhar em conjunto ali, o Windows vai ser o responsável pelo gerenciamento dela. Impressoras e scanners e outros periféricos? Também. O HD, os discos rígidos? Sim, também, tá? Você vai, através do Windows ali, né,
vai vir ali o explorador de arquivos, você consegue inclusive entrar lá, mover arquivos de um lado para o outro, excluir, incluir, fazer várias alterações no disco rígido e também fazer o gerenciamento deles. Então, também é responsabilidade do Windows 10 o gerenciamento de discos rígidos. Caixas postais e correio eletrônico é responsabilidade do Windows 10? Não, alternativa falsa, tá? Não confunda. Se você quer mexer com caixa postal de correio eletrônico, se você quer enviar e-mail, se você quer ler e-mail, se você quer trabalhar com e-mail, você precisa utilizar um outro aplicativo. Não confunda o Windows 10 com o Microsoft Office, porque dentro do Microsoft Office você vai ter lá o Outlook, por exemplo, e o Outlook é um dos programas que você consegue fazer o gerenciamento de caixas postais de correio eletrônico. Outra forma que você consegue fazer é acessando o site lá da empresa, né, do e-mail que você escolher. Então você pode utilizar tanto através de um navegador, de um browser, quanto através de um desses programas de gerenciamento de e-mails, de correio eletrônico, de caixas postais de correio eletrônico. E eu dei o exemplo aqui do Outlook. Então, portanto, a função que não faz parte das atribuições de um sistema operacional do Windows 10 é o gerenciamento de caixas postais de correio eletrônico. Portanto, a nossa resposta é a alternativa A. Então, vamos para a próxima questão. Sobre a lixeira do Windows 10, considere as afirmativas a seguir. 1. A lixeira tem uma limitação de tamanho que não pode ser alterada. 2. A transferência dos arquivos removidos para a lixeira é um procedimento automático que não pode ser evitado. 3. A lixeira armazena arquivos removidos de qualquer tipo e ou tamanho. Está correto o que se afirma em... Aí as alternativas têm a 1, apenas, 2 apenas, 3 apenas, 1 e 3. E a alternativa é 1, 2 e 3. Ou seja, quer saber qual está correta a questão sobre o Windows 10 lixeira. Vamos analisar aqui de cima para baixo. A lixeira armazena arquivos removidos de qualquer tipo ou tamanho? Não, essa é falsa, tá? Dá um exemplo. Se você tem um arquivo muito grande, você apaga, esse arquivo ele é maior do que a capacidade da lixeira, esse arquivo vai ser excluído diretamente, permanentemente. Ele não vai para a lixeira. Se ele não couber lá, se a capacidade da lixeira não estiver armazenando aquele arquivo que você está excluindo, ele vai para fora. Então a lixeira não armazena arquivos removidos de qualquer tipo ou tamanho. Falso. A 2 fala, a transferência dos arquivos removidos para a lixeira é um procedimento automático que não pode ser evitado. Falso também, tá? Falso, por quê? Você pode, na verdade, quem manda o arquivo para a lixeira ou não é você, com exceção aqui da situação 3, né? A gente sabe que se o arquivo for maior do que a capacidade da lixeira, ele vai ser excluído permanentemente, né? Mas mesmo assim vai aparecer para você uma caixa de texto que você pode confirmar ou não a exclusão daquele arquivo. Você que manda os arquivos para lixeira, você exclui, vai para lixeira, ou você arrasta para lixeira, ou você pode também, através de comando do teclado, excluir o arquivo permanentemente. Se você quiser excluir um arquivo sem que ele passe pela lixeira, que ele seja excluído permanentemente, você também pode. Ou seja, a transferência de arquivos removidos para a lixeira não é um procedimento automático e que não pode ser evitado. Ele pode ser evitado no automático, né? Você tem que fazer. Imagina, o Windows não vai excluir automaticamente seus arquivos conforme, sei lá, a vontade dele. Isso é um procedimento seu, pode ser evitado, né? E tem formas. Você pode mandar para a lixeira ou não. Excluir não é só mandar para a lixeira. E o 1 fala, a lixeira tem uma limitação de tamanho que não pode ser alterada. Então aqui, veja bem, essa questão é um pouco perigosa. A lixeira tem uma limitação de tamanho que não pode ser alterada. O que não pode ser alterado aqui? O tamanho? Gente, o tamanho da lixeira pode ser alterado, tá? Você vai lá na lixeira, vai em propriedades e você pode alterar o tamanho da lixeira. Então, o tamanho pode ser alterado. A limitação pode ser alterada? Não.
o que acontece? Gera dúvida essa questão. Chega uma hora, embora você possa aumentar ou diminuir o tamanho da lixeira, né, a capacidade dela, vai chegar uma hora que você vai bater num limite e você não vai conseguir passar, tá? Vai ter o limite do hardware, né? Você tem ali as suas partições com um tamanho ali, tem a limitação do HD, então você vai ter que ter ali o que você pode armazenar no seu computador, menos aquilo que é o programa, ou seja, vai chegar uma hora que vai ter uma limitação, nem que seja a limitação do hardware, né? do HD. É claro que aqui não vai chegar, essa limitação não vai chegar a ser do tamanho do HD, porque tem que instalar os aplicativos, tem que instalar os softwares, né? Basicamente. Mas vai ter uma limitação sim. É uma questão um pouco, na minha opinião, um pouco confusa, porque né, você pode alterar o tamanho, então de repente a pessoa acha que é o limite, mas aqui a gente tem que levar o pé da letra e tamanho não é limite. E limite é limite mesmo, né? Então se chegou no limite, não pode ser alterado. Se pode ser alterado, não é o limite. É um pouco filosófico, é uma questão meia de conceitos, mas de toda forma, você olha A, B, C, D e E, não tem nenhuma que vai falar que todas estão erradas, então pelo menos isso não vai te deixar na dúvida, você tem que saber que alguma tem que estar errada. A 2 e a 3 é muito clara que elas estão erradas. E a 1, né, você tem que dar essa filosofada aí para compreender. Pelo menos na minha concepção foi assim. Se você achou diferente, deixa aí nos comentários o que você achou. Se a sua opinião é diferente da minha, deixa aí nos comentários, né, para a gente ficar sabendo. De toda forma, a A1 é verdadeira, portanto, a nossa resposta é a alternativa A. Está correto o que se afirma em 1 apenas. Joana pretende pesquisar na internet referência às campeãs de skates publicadas em sites brasileiros. Entretanto, prefere visualizar páginas que não contenham referências à campeã olímpica Raíssa. Assinale o texto de busca no Google que retorna resultados mais precisos nessas circunstâncias. Bom, então nós temos aqui uma questão sobre pesquisa na internet, utilizando o Google, e a pessoa quer fazer um refinamento aqui na sua pesquisa. Ela quer pesquisar as campeãs de skate, okay? Então vai ter que ter campeãs de skate ali, campeãs de skate. Ela quer sites brasileiros, e ela não quer referência à Raíssa, a campeã olímpica Raíssa. Ela quer saber das outras. A Raíssa ela não quer. Então, beleza. Então, se ela não quer a Raíssa, a gente pode começar utilizando o sinal de menos, tá? A gente vai colocar menos e o que ela não quer? Raíssa. Então, coloca o sinal de menos e coloca a Raíssa. Com isso, ela corta todas as páginas que trouxerem a Raíssa, tá? Então a gente pode olhar aqui a alternativa D que colocou mais Raíssa. Ela não quer a Raíssa, teria que ser um menos. E ela também poderia colocar um menos para a palavra campeão, já que campeão vai ser utilizado para os campeões, os meninos do skate, né? E ela quer saber as campeãs, as meninas, então aqui colocou um mais. Então a gente pode aqui tranquilamente excluir a alternativa D. Já a alternativa C colocou, entre aspas, a palavra skate campeã. Então vai trazer sites que tenham somente essa expressão do jeitinho que está aqui, ó, skate campeã. Isso já é o suficiente para a gente cortar, porque ela quer referências da campeã do skate. Então vai ser difícil. Por que vai escrever skate campeã? Não faz sentido, né? E no caso, colocando entre aspas, vai vir somente as páginas que tem skate campeã, capaz de não vir nenhuma. E não é isso que procura, ela quer as campeãs de skate, ou seja, tem a palavra campeã, tem a palavra skate, mas não necessariamente deste jeito. Quanto ao menos Raíssa e menos campeão, que está ok. E aqui também não é a melhor forma de pesquisar, tá? Então a gente pode cortar a alternativa C. Aí nós ficamos aqui com a alternativa A, B e E. Então, a alternativa A tem skate campeã, menos Raíssa, menos campeão. A mesma coisa está acontecendo aqui com a alternativa B,
Skate, campeã, ok, é o que se quer saber. Menos Raíssa, menos campeã, ok também. Aqui embaixo tem skate mais campeã, não há necessidade desse mais, mas tudo bem. Menos Raíssa, menos campeã, ok também. A diferença está aqui. Local, 2 pontos BR, site, 2 pontos BR e country, 2 pontos BR. A melhor forma de você conseguir, já que você quer sites brasileiros, é digitar site, 2 pontos. Lembre-se, não dar espaço e colocar BR. Pode fazer a pesquisa aí, pode repetir essa pesquisa aí no seu Google que você vai ver a diferença, né? Colocando o site.br vai trazer todas as páginas que tiverem .br, ou seja, com domínio aqui no Brasil. Então a melhor forma de fazer a pesquisa, né? Referências campeãs do skate. Tirando a Raíssa, né? E no caso, como as campeãs femininas, tirando o campeão. Em site brasileiro, colocar site, 2 pontos, sem espaço, BR. É a nossa alternativa B. Então vamos para a 8ª questão. A respeito das transições no contexto do Microsoft PowerPoint 2010, considere as afirmativas a seguir. 1. Empurrão e esmaecer são 2 tipos de transição disponíveis. E aí, são ou não? Sim, são 2 formas, né, de transição disponíveis sim. Você pode abrir seu PowerPoint aí e lá na área de transições e você vai ver lá tanto empurrão quanto esmaecer, tá? A alternativa 2 fala: uma transição pode incluir som de aplausos, bombas, sinos, entre outros. Sim, você também consegue fazer isso, tá? Verdadeiro. A alternativa 3, né? Opção 3 fala: é possível regular a duração das transições, ok, mas o tempo deve ser o mesmo para todos os slides da apresentação. Esse é falso. É possível regular a duração das transições? Sim. O tempo deve ser o mesmo para todos os slides da apresentação? Não. Ele pode até ser, tá? Você coloca uma transição, aí você escolhe lá o tipo de transição, o tempo, se vai ter som ou não, a duração. Eu falei tempo, mas a palavra correta é duração. Você escolhe e ela fica válida para aquele slide que você está colocando. Mas ali embaixo tem uma opção de você colocar essa configuração para todos os slides, mas não deve ser assim, pode ser assim. Se você quiser colocar transições diferentes para cada slide, sons diferentes para cada slide, durações diferentes para cada slide, você pode. Se você quiser colocar todas iguais, também tem uma ferramenta ali que vai facilitar com isso. Contudo, a nossa resposta correta é a alternativa B. 1 e 2, né, está correto o que se afirma em 1 e 2 somente. A 3 está errada, né? A alternativa A fala só 1, a alternativa C fala 1 e 3, a gente sabe que a 3 está errada, a alternativa D fala 2 e 3, a gente sabe que a 3 está errada, e por último, a alternativa E fala que todas as alternativas estão erradas e a gente sabe que a 13 está errada. Bom, a gente aqui já tem a nossa resposta correta, a alternativa B, mas vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática? Então, pessoal, aqui eu tenho uma apresentação com 3 slides, eu estou na página inicial, tá? Eu venho aqui em transições e eu vou inserir aqui no slide 2 uma transição de empurrão, tá? Aí você consegue ver qual que é o efeito. Aqui em cima você vê aqui som, ó, sem som. Então, se eu clicar na setinha para baixo, tem aqui, ó, aplausos, bomba, brisa, caixa registradora, ou seja, tem vários tipos de sons, tá? Então eu vou colocar aplausos no slide 2. Então você pode perceber que no slide 2 eu coloquei empurrão, som de aplausos e a duração aqui é de 1 segundo. Já no slide 3 eu vou colocar para esmaecer, você vê como é que acontece. Vou escolher um outro som, vou escolher um som de, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui uma bomba.
e o tempo está aí 0,70. Você percebe que está diferente, né, do slide 2. Tem uma configuração de transição para o slide 2 e uma para o slide 3, beleza? Vamos ver como é que isso funciona? Vamos colocar aqui em apresentação. Bom, então é aqui o slide 1, então eu vou passar para o slide 2 e você vai ver os efeitos funcionando. Beleza? Foi ali um aplauso de 1 segundo, eu poderia mudar. Já para o slide 3, o efeito é outro. Beleza? Esmaeceu e o som de bomba. Como vocês viram, não é necessário, né? Não deve ser o mesmo efeito para todos. Então, se a gente vir aqui no 2, que está como empurrão, som de aplausos e duração de 1 segundo, eu posso aplicar para todos. Basta eu vir aqui embaixo, ó, tem a opção aplicar para todos. Pronto. Então, quando eu for para o 1, vamos lá para a apresentação. Slide 1. Slide 2 e slide 3. Então, todos agora com o mesmo efeito, com o mesmo som e com a mesma duração. Então, só reforçando o que eu disse, não deve ser para todos. Pode ser para todos, basta você escolher, você tem a opção, beleza? Então, vamos para a próxima questão. Analise o texto a seguir. Olimpíadas de Tóquio 2020. Assinale a opção que indica os 3 efeitos empregados no texto. Bom, aí você pode ver na sua tela o texto da questão, né? Olimpíadas de Tóquio 2020. E você pode reparar também a forma com que ele está escrito. Bom, você percebe ali que 2020 está acima, né, da linha ali, da onde está as palavras Olimpíadas de Tóquio. Ela também está com um risco, 2020 está com um risco, né, sinalizando que a Olimpíada de Tóquio 2020 ela foi cancelada no ano de 2020 e ocorreu no ano de 2021, porém o que interessa para nós aqui é que está acima e está arriscado. E também você percebe que a formatação de Olimpíadas está diferente das palavras de e de Tóquio, tá? Ela tem todas as letras maiúsculas, mas essas letras maiúsculas ela tem um tamanho diferenciado de D e de Tóquio, tá? É uma letra um pouco maior que as letras minúsculas. E também temos letras ali que estão com grafia de maiúscula, porém menores que a letra maiúscula, no caso T. Então nós temos ali uma letra com a grafia de maiúscula, maior que as minúsculas e menor que as maiúsculas. Então vamos às alternativas. A gente tem sombra? Não temos sombra. Subscrito? Também não. Não temos sombras, não temos subscrito. Nós temos um taxado? Sim. Quando você tem um texto e você tem um risco no meio dele, você tem taxado. Então aqui nós temos taxado, ok? Sombra não, subscrito não, versalete nós temos? Sim. Essa forma de escrever, você quer destacar uma palavra no texto, não quer usar negrito, não quer usar sublinhado, não quer usar itálico, você ainda tem a opção de versalete. Tá? Versalete é justamente essa formatação que eu expliquei. Se você reparar aqui, ó, as letras são maiúsculas um pouco maiores que as minúsculas e um pouco menores que as maiúsculas, tá? Então, do O aqui. É essa forma diferente de escrever com todas as letras maiúsculas, mas sem ficar com aquela caixa alta que parece que está gritando. Não é a opção A, também não é a B, né? Porque a gente sabe que tanto sombra quanto subscrita não está sendo utilizado. Vamos à alternativa C. Tem alguma formatação sobrescrito? Veja bem, sobrescrito sim. O 2020 está, além de taxado, sobrescrito. O que é sobrescrito? É essa forma de escrever acima da linha do texto. Se fosse abaixo, nós teríamos subscrito. Por exemplo, se você quer escrever lá a forma do hidrogênio, você coloca H e 2, mas o 2 tem que ficar abaixo. Você seleciona o 2 e
escolhe a opção subscrito. Com isso você vai ter isso aqui, ó, H2, beleza? Então isso aqui é um subscrito. Tem ali em cima? Não, não tem. Tem sobrescrito, que é o 2020. Tem taxado? Sim, no 2020 também. Tem Versalete? Tem também. Aqui em Olimpíadas, como eu já expliquei. Portanto, a nossa resposta é a alternativa C. C de curtir, que é o que você vai fazer curtindo o nosso vídeo, que ajuda bastante o nosso canal. Beleza? Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Tem subscrito? Não, não tem. Eu já expliquei que o subscrito, esse efeito a gente não tem lá em cima. Tem taxado? Tem. Tem todas as maiúsculas? Não, não tem todas as maiúsculas, tá? Cuidado para você não confundir todas as maiúsculas com o Versalete. A gente já sabe, não é a nossa alternativa D. Vamos para E então. Tem sobrescrito? Tem. Tá lá no 2020. Tem todas as maiúsculas? A gente sabe que não. E tem Versalete? Tem. Então, só mais uma vez, a nossa resposta correta é a alternativa C. Os três efeitos empregados no texto são sobrescrito, taxado e Versalete. Então vamos para mais uma, estamos quase acabando. Analise o ícone a seguir, extraído da guia Página Inicial no Microsoft Word 2016 BR, ou seja, versão em português brasileiro. Aí na sua tela você pode ver qual que é o ícone, tem a letra A, com um desenho ali que representa uma borracha. Assinale a opção que indica a função desse ícone. A alternativa A fala cor da fonte. A alternativa B fala estilos. A alternativa C fala limpar formatação. D fala pincel de formatação. E E fala realce. Vamos analisar alternativa por alternativa, começando aqui por realce. Bom, o realce ele tem a função parecida com aquilo que a gente usa no nosso caderno, no nosso livro, chamado marca-texto, tá? O símbolo do realce é esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui um Ezinho aqui embaixo dele, tá? O E de alternativa é realce, tá? Então, esse aqui é o símbolo do realce. Tem um AB ali e você percebe que tem uma canetinha com uma marcação de texto muito parecida com um marca-texto, e essa é a função dele no texto mesmo. Se você quer marcar alguma palavra em dar um realce para ela, você vai usar essa ferramenta, tá? Aqui a cor padrão é o amarelo, mas nós temos essa setinha aqui embaixo que você pode clicar e personalizar a cor que você vai utilizar. A alternativa D fala em pincel de formatação. Também não é pincel de formatação. Aqui na área de transferência, lembrando que tanto fonte quanto área de transferências estão dentro da guia página inicial, tá? Mas aqui dentro da área de transferência, a gente tem o pincel de formatação e, como você pode ver, além de estar escrito pincel de formatação, tem um desenho do pincel. A função do pincel de formatação é você selecionar uma área que você quer copiar a formatação, você copia e leva para um outro texto e cola ali aquela formatação, né? Você consegue copiar uma formatação de uma palavra, de um texto, sem ter que ficar colocando todas as características daquela formação novamente. Escolher fonte, escolher cor da letra, escolher se tem o tipo de, né, se tem negrito, se é sublinhado, um por um. Não, você vai lá, pega pincel de formatação e você consegue levar toda essa formatação numa única vez, tá? Então aqui eu vou colocar um Dzinho aqui, né, que é a alternativa D. E aqui está o nosso pincel de formatação. A alternativa A fala cor da fonte. A cor da fonte também não é o símbolo, né? Não é a função que representa esse símbolo, né? A cor da fonte é esse A aqui com um vermelho embaixo. Por que esse vermelho? Porque a cor padrão vai ser o vermelho. Nós temos também, igual no realce, a gente tem a setinha para baixo aqui que você pode escolher outras cores, mas a cor padrão que vai aparecer ali é o vermelho, tá? Então, eu vou colocar o A aqui da alternativa A, que é a cor da fonte. Aqui a gente tem o ícone da cor da fonte. E a gente também tem estilos. Estilos é uma outra área aqui também da página inicial, tá? A função
dessa aba estilo, ela é estabelecer uma formatação reutilizável que você pode aplicar ao texto, tá? São conjuntos de formatação, conjuntos de estilos, né? Vamos dizer que você queira colocar ali todos os títulos do seu documento em negrito, né? E uma cor específica e um tamanho de fonte. Então você vai lá, escolhe aquele estilo, todos os títulos sairão naquela formatação que você escolheu e o resto do texto também em outra formatação. Aqui você pode ver, ó, normal, título 1, título 2, título, subtítulo, sem espaçamento, ou seja, são um tipo de estilos, né, de formatações que vão se aplicar ao texto inteiro, tá? Então a gente tem aqui a nossa alternativa B, né? Lembrando, mais uma vez, estilos, fonte e área de transferência estão todos dentro da guia página inicial. E sobrou para nós aqui limpar a formatação. Sim, esse símbolo aqui em cima, ó. Nossa alternativa C, que é a nossa resposta. A função desse botão, desse ícone, é realmente limpar a formatação. Digamos que você tem lá um texto normal, sem nenhuma formatação. Você colocou lá, vamos dizer, negrito, colocou ele de vermelho e grifou. Aí de repente você se arrependeu. Você não precisa vir tirar o negrito, tirar o grifo e depois trocar a cor. Você pode simplesmente vir cá e ir no ícone limpar a formatação que ele volta ao normal, tá? Então, portanto, a nossa resposta é a alternativa D. Então, vamos para a próxima. Penúltima questão da prova. Considere uma planilha eletrônica criada no LibreOffice que foi preenchida como segue. Cada célula da região A1 até B3 recebeu o valor 5. Cada célula da região C3 até D5 recebeu o valor 7. Cada célula da região A6 até K6 recebeu o valor 11. Na célula K10 foi digitada a fórmula igual à soma de B2 até G11. Dado que nenhuma outra célula foi preenchida, assinale o valor exibido na célula que recebeu a fórmula. Bom, essa questão aqui, ela pode assustar a pessoa logo de cara, porque ela fala em regiões, ela fala em valores, ela fala uma soma e ela não tem nenhuma planilha, tá? Se tivesse uma planilha aqui, ajudaria muito na hora de você somar os valores, mas não tem. Vamos resolver ela sem planilha, porque é assim que vai ser na prova, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos analisar questão por questão. Lá, planilha eletrônica do LibreOffice, tá? Nós temos valores, inseridos aqui nas células. Aqui fala qual valor em qual células. E depois nós temos uma soma. Vamos começar aqui. De A1 até B3 significa o seguinte. Nós temos aqui a coluna A, nós temos aqui a coluna B. Nós temos linha 1, 2 e 3. Então, se foi de A1 até B3, significa que foi colocado 5 na A1, A1, B1, A2, B2 e depois em A3 e em B3. Então, a gente tem isso aqui, ó. A primeira instrução está aqui, beleza? Já a segunda fala da célula, cada célula da região C3 até D5. Então, a gente tem aqui A, B, C, D. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, foi de C3 até D5. Cadê C3? C3 é aqui. Foi colocando quanto? Foi colocando 7. Então, nós temos 7 em C3, 7 em D3, 7 em C4, 7 em D4. E temos aqui 7 em C5, 7 em D5. Então, ok, tranquilo, tá? E depois nós temos aqui na 6, nós temos de A até K o valor 11. Eu acho que não vai ser preciso escrever, vocês já vão entender por quê, tá? Olha só,
é uma linha. Então, nós temos aqui na A6, nós temos desculpa, aqui na A6 nós temos um 11. Na B6 nós temos um 11. Na C6 nós temos um 11. Na D6 nós temos um 11 e assim sucessivamente. Se você quiser escrever, escreve, não tem problema. Na verdade, eu vou escrever para facilitar. Você vê aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Com isso, em cada uma dessas células aqui, nós vamos ter um 11. Então, um 11 na E6, um 11 na F6, um 11 na G6, um 11 na H6, na coluna I, na coluna J e na coluna K. Então, aqui está feito também, tá? Beleza. O que a soma fala? B2 até G11. Vou trocar de cor aqui só para facilitar. Vou colocar aqui um laranja para ficar bem diferente. Então, qual que é a B2? Nós temos aqui coluna B, linha 2. Então, a fórmula vai pegar de B2 até G11. Então, o 11 está lá embaixo. Ok, não importa, não foi preenchido mais nenhum valor, tá? Aqui, ó, dado que nenhuma outra célula foi preenchida. A gente não precisa fazer até a 11, a gente sabe que está vazio. As informações foram passadas para nós da linha 1 até a linha 6. Lá na linha 11, a gente sabe que não tem nada até lá. Todas as informações, tudo onde tem valor está na nossa tela. Então, pegou aqui do B2 até G11. Então, a gente sabe que aqui está a coluna G, o 11 está lá embaixo. Nos interessa que vem até aqui, ó, até a coluna G. Até o G11, lá embaixo não precisa, tá? Então, vai somar o quê? Vai somar aqui. Vai somar essa região. Nós temos aqui 5 e 5, nós temos aqui um 10. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6, 7, né? 6 vezes 7, 42. Então, nós já temos aqui 52. E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Então, 6 vezes 11, 66. Então, temos aqui 8, 111. 118, desculpa. Nossa resposta é a alternativa D. Tranquilo? Vou dar mais algumas explicações sobre isso para que não gere dúvida. Por que eu falei que não era necessário escrever até a K? Porque a gente sabe, né, se você para e pensa, você conta 1, 2, você conta as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Você pode contar as células se você achar fácil. Se você tiver facilidade, não quiser escrever, você pode contar. A gente teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós teríamos 11 células com o valor 11. Então, isso daria 121. Beleza? Porém, a célula, aqui a soma ia ser de B até G. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Ia pegar só 6. Esse 121 não interessa para nós. Ia ser 11 vezes 6, que ia dar 66, que é o que a gente fez aqui. Então, você poderia ter desenhado apenas até a 5, que é mais fácil, né? Ter desenhado só essa região aqui. Então, rapidinho, você pegaria aqui que é 10. Daqui você pegaria que é... do 7 aqui você pegaria que é 42. E o 66 dos 11 da coluna 6 viria por conta e você chegaria ao 118. É uma forma de fazer, tá? Para quem ficou com dúvida, cada célula da região A1 até B3. Então, A1 até B3 está aqui, ó. Beleza? Temos aqui célula 1, célula B1, célula B2, desculpa, célula A2, célula B2, célula A3, célula B3. Região C3 até D5, nós temos aqui, ó.
célula C3, célula D3, célula C4, célula D4, célula C5, célula C5, célula D5. E por último, nós temos aqui de A6 a K6, ou seja, como manteve 6 nas duas células, nós temos um intervalo que é uma linha. É aqui, ó. Então nós temos aqui A6, nós temos aqui B6, C6, D6 e assim sucessivamente. Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Essa questão, eu acho muito importante que ela seja resolvida dessa forma, porque toda vez que você vai fazer o concurso lá, a banca não vai te fornecer um computador e você também não pode levar. Só que muitas das questões, elas vêm com planilha desenhada. Essa aqui, ela não te dá a planilha. Então, é muito importante que você tenha na cabeça, né, a capacidade de informar a matriz, que é uma planilha eletrônica. De vir aqui, preencher os valores das colunas, né, na ordem alfabética, de vir aqui, colocar o nome das linhas, né, numerando em ordem crescente e conseguir achar os valores, né, o número das células através de uma matriz. Beleza? Então, eu acho muito importante fazer dessa forma. Eu não vou replicar essa questão no LibreOffice, porque eu acho que é inválido. A gente vai fazer a mesma coisa lá e vai chegar no 118, mas pode viciar sua cabeça no aplicativo. E eu quero que você saiba fazer sem o aplicativo, porque eu quero que você acerte na prova. Entendendo essa questão, você vai acertar na prova. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Beleza? Vamos para a próxima. Então, finalmente, vamos para a última questão da prova. Analise a figura a seguir, que mostra algumas células do Excel do Microsoft Office. Aí abaixo você tem a planilha em questão, 3 colunas com valores, né? Colunas A, B e C, e 3 linhas, linha 1, 2 e 3. Se o conteúdo da célula G1, mostrado como equação na figura, for copiado por meio de Ctrl+C e Ctrl+V, para a célula H2, o valor da célula H2 será... Bom, então nós temos aqui uma questão sobre Microsoft Excel. A questão tem valores aqui na coluna ABC, linha 1, 2 e 3. E lá na célula G1, nós temos uma fórmula. Tá? Aqui no enunciado fala isso, mas nós podemos ver aqui em cima, na célula G1, nós temos essa fórmula aqui. Tá? A fórmula eu vou replicar aqui. Ela é igual, beleza? Tem esse cifrão A1 mais B cifrão 1. Ou seja, uma fórmula simples. Ela vai somar os valores de A1, ok? E o valor de B1. Portanto, lá na célula G1, a gente tem o valor 3. Aí, o usuário deu um Ctrl+C, ou seja, copiou e colou, Ctrl+C, Ctrl+V, nessa célula G1 e colou na H2, tá? Então, com isso, vamos entender como é que essa fórmula ficou. Acontece o seguinte, no Excel existe uma referência que ela é relativa, tá? O que acontece? Diríamos que eu venho aqui nessa célula aqui, ó, D2. Na D2, eu falo que a D2 tem que ser igual a D1, tranquilo? Então, o valor que tiver aqui na D1 vai aparecer aqui na D2, porque eu coloquei que D2 é igual a D1. Se eu venho aqui, seleciono essa célula,
dou um Ctrl C e dou um Ctrl V aqui, o que acontece? Vai vir para E1. Por quê? Porque a D1 está somando a célula de cima. Se eu der um Ctrl C, Ctrl V colando aqui na E2, vai somar a célula de cima. Então tá, beleza. É isso, assim que vai funcionar. A não ser que eu venha aqui dentro, dê um F2 e copie igual D1, vou lá na célula E2, dou um F2, ou seja, entro dentro da célula e dou um Ctrl C, ou seja, colo o igual D1, né? Se eu fizer isso, vai ter um aqui no E2, vai ter um igual a D1. Mas se eu selecionar a célula toda, dar Ctrl C, Ctrl V, né? Sem entrar aqui dentro, sem vir cá e copiar os caracteres, copiando a célula. Se eu copiar a célula inteira e não os caracteres, onde eu colar, essa referência vai ser relativa. Se eu coloquei aqui na E2, vai somar a célula de cima, E1, igual aqui na D2 somava a célula de cima, D1. Se eu colocar aqui na E3, vai somar também a célula de cima, então vai ficar igual E2. Então toda vez que eu copiar a célula e colar Ctrl V, Ctrl C, a célula vai mudar a referência, né, relativa. Então, se era D e eu mudei uma coluna para lá, vai mudar o quê? Vai mudar uma coluna na fórmula também, passa para CE. Se estava na linha 2, né, estava na linha 2 aqui e eu mudei para a linha 3, ou seja, aumentou uma linha, vai aumentar uma linha aqui também. Então, isso aqui era igual a D1, eu aumentei uma linha, ou seja, pulei da linha 2 para a linha 3, aqui no lugar da fórmula, né? O lugar da fórmula pulei da linha 2 para a linha 3, ou seja, aumentei uma linha. Aqui na fórmula vai aumentar uma também, então vai ser E2, tá? Agora vamos analisar aqui a nossa questão. Da G1 para G2 aumentou uma linha e aumentou uma letra. A, B, C, D, E, F, G, H. G, H. Aumentou uma letra, uma coluna e uma linha. Então vamos lá. O que é esse cifrão? Esse cifrão ele vai impedir que isso aconteça. Se eu quisesse manter D1 aqui, se eu quisesse manter D1 sempre igual a uma referência absoluta, onde eu copiasse essa célula, ela sempre pegasse D1, eu teria que escrever ela assim, igual o cifrão, porque o cifrão trava o D, ou seja, vai ser sempre o D. Se eu quiser travar o 1 também, cifrão de novo. Então, se eu colocar essa fórmula aqui igual cifrão D, cifrão 1, ou seja, onde eu colar ela, essa fórmula vai trazer o valor de D1. De novo, eu travei o D com esse cifrão, eu travei o 1 com esse cifrão. Aqui a gente tem o A travado por esse cifrão, e aqui a gente tem o 1 travado por esse cifrão. Ou seja, na primeira fórmula vai haver uma alteração no número 1, né, que é o número da linha. Na segunda vai haver alteração no B, ou seja, que é a coluna. Então, se nós aumentamos uma linha, nós vamos ter aqui cifrão. O A muda? Não, não muda, o A está travado. Nós aumentamos uma linha, então o 1 vai para 2, uma linha a mais. Mais o B está travado? Não, nós aumentamos o quê? Uma coluna. A, B, C, D, E, F, G, H. Então, pulou do G para H, pulou uma coluna, né, uma letra, vai pular do B para o C. O 1 muda? Não, o 1 está travado, cifrão 1. Então, com isso, a gente está pegando outras células aqui, tá? Eu vou mudar a cor aqui, colocar um verde. Então, nós estamos somando na H2, nós estamos somando A2, que é esse aqui, é o 8, mais C1. É aqui, ó. Então, a gente vai ter 8 mais 4. Com isso, a gente tem um 12. A nossa resposta, então, é a alternativa B. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática? Então, pessoal, aqui eu tenho os valores iguais à questão, né, na coluna ABC, linha 1, 2 e 3. O exemplo que eu dei é o seguinte, eu vou colocar aqui na célula D um X, eu vou colocar aqui na coluna E1 um Y, e aqui na coluna F, no F2, eu vou colocar um W.
Se eu vim aqui na célula D2 e escrever que D2 é igual a D1, ela vai trazer o x, beleza? Então tá. Nós temos aqui, ó, tá vendo? Igual a D1. Ela, na verdade, está trazendo a célula de cima. Então, a célula de cima de D2 é D1, tá? Eu coloquei lá igual a D1. Se eu dou um Ctrl C aqui, ó, selecionei a célula, dei um Ctrl C, você tá vendo aí o pontilhado. Joguei para o lado, dei um Ctrl V, ela traz o Y. Mas por quê? Aquilo que eu expliquei. Aqui a gente tinha D1, a fórmula igual a D1 na célula D2. Quando eu joguei para a célula E2, manteve a linha 2, mas aumentou uma coluna. Com isso, aumenta na fórmula uma letra. Então, aqui era D, pulou para E. Beleza? Mas por que não mudou o número? Não mudou o número porque não mudou a linha. Então, na verdade, aqui pegava a célula de cima, do lado continuou pegando a célula de cima. Se eu vim aqui, ó, copiei a fórmula igual a D1, eu vou aumentar duas colunas, né? Vou colocar aqui na F, duas colunas. E aqui, ó, na linha 3, uma linha. O que vai acontecer com essa fórmula? A fórmula, na letra, que referência à coluna, vai aumentar duas também. E a linha vai aumentar uma. Então, quando eu colar essa fórmula aqui, ela vai se transformar em igual F2, porque era D1, ou seja, D mais duas letras foi para F. E o 1 de D1 aumentou mais uma linha, foi para 2. Então, passa, olha lá, F2, beleza? Aumentou duas letras, né? Eu tirei a fórmula aqui da coluna D, pulei para D, aumentou duas letras. E da linha 1 para 2, então era 1, passou para 2, então ficou F2, beleza? Então essa é a referência. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso travar. Eu venho aqui na nossa fórmula D1, coloco um cifrão antes do D e um cifrão antes do 1. Então, onde eu colar, ela sempre vai trazer o D1, tá vendo? Porque eu travei. Agora a referência é absoluta, não é mais relativa. Como a célula está travada, onde eu colocar, ela vai trazer lá sempre igual a D1, beleza? Então vamos para a fórmula da questão. Aqui na célula D a gente tem a fórmula igual cifrão A1 mais B cifrão 1. Ou seja, está travado na primeira célula o A, ou seja, vai manter a coluna A, mas vai mudar o 1, se mudar de linha. Já na B, vai mudar o B, mas não vai mudar o 1. Se não mudar de linha, mudando ou não de linha, vai ser sempre 1, tá? O que a questão falou? A questão falou que copiou, né, deu um Ctrl C na célula G1, foi na H2, deu um Ctrl V. Tá aí a nossa resposta. 12, beleza? Alternativa B. Veja lá. O que aconteceu? O A estava travado, permaneceu travado. Aqui, ó, você consegue ver aqui a fórmula nova. Nós estamos em H2, aqui na fórmula nova, o A estava travado, permaneceu travado. A gente estava G1, pulou para H2, ou seja, subiu uma linha. Subindo uma linha, onde era A1, passou a ser A2. Assim como a fórmula estava na G, pulou para H, ou seja, subiu uma coluna, uma letra. Aqui na fórmula, como não estava travada, subiu também. Onde era B, subiu uma letra, subiu uma coluna, então passou de B para C. Com isso, nossa resposta alternativa B12. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das próximas novidades. Agora que acabou o vídeo, você pode passar lá no meu canal, o canal do Professor Lanzarin, e se inscrever lá também. Beleza? Até a próxima!